Você está ouvindo Estudo para Culto Doméstico com o Reverendo Anderson Ribeiro, 24 de julho de 2020, com o tema Testemunha de Jesus, baseado no livro de João, capítulo 1, versículos 43 a 51. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: "Segue-me." Ora, Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: "Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José." Perguntou-lhe Natanael: "De Nazaré pode sair alguma coisa boa?" Respondeu-lhe Filipe: "Vem e vê." Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: "Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo." Perguntou-lhe Natanael: "De onde me conheces?" Respondeu-lhe Jesus: "Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira." Então exclamou Natanael: "Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." Ao que Jesus lhe respondeu: "Por que te disse que te vi debaixo da figueira? Crês? Pois maiores coisas do que estas verás." E acrescentou: em verdade vos digo que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." Quando uma pessoa dá testemunho sobre algum produto que tenha usado e tenha sido bom para ela, que atitude você toma? Geralmente damos importância quando alguém nos fala dos benefícios recebidos em determinada situação. O testemunho de alguém pode ser decisivo para que procuremos um determinado médico, ou tomemos um remédio, ou usemos um produto. Por outro lado, dependendo de quem nos fala, podemos ficar receosos e pensarmos se devemos ou não usar tal produto. Isso também ocorre quanto ao Evangelho. O Senhor Jesus nos deu o seu Espírito para nos capacitar a fim de que fôssemos suas testemunhas, com a proclamação do Evangelho. João, em sua primeira carta, nos diz: se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. 1 João 5,9. Isso quer dizer que, se admitirmos o testemunho de homens quanto a tantos assuntos, devemos admitir o testemunho de Deus, pois este é maior. É por isso que podemos ter ousadia no nosso testemunho, pois este vem de Deus. Em nosso texto, podemos ver como o testemunho conduziu pessoas a Cristo. É o que veremos. Primeiro, qual o convite de Jesus a Filipe? Verso 43. Jesus o convidou para segui-lo. Este é o convite para que alguém se torne discípulo de Jesus. O fato de alguém seguir a Jesus implica em aprender dele e imitá-lo, como ele mesmo diz: "Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração." Mateus 11, 29. Todo discípulo de Jesus tem um coração disposto a ouvi-lo, receber o seu ensino e praticá-lo. Isso é querer ser discípulo de Jesus. Isto faz alguma diferença na vossa vida? Quando temos esta consciência, tudo o que fazemos é por causa de Cristo. Alguém pode estar na igreja e não estar seguindo a Cristo? Pode. Mas não deve ser assim, pois o chamado do Evangelho é para seguir a Cristo e a ninguém mais. Você tem seguido a Jesus? O que você tem aprendido dele tem transformado a sua vida? Que esse seja o propósito em sua vida. Segundo, que testemunhou Filipe a Natanael? Verso 45. Que tinha encontrado aquele que Moisés e os profetas se referiram. Moisés havia declarado: "O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, semelhante a mim, e ele ouvirás." Deuteronômio 18, 15. Esta esperança registrada por Moisés e os profetas era a esperança messiânica, isto é, a esperança do Messias que havia sido prometido como Salvador, que seria enviado por Deus. Com isso, percebemos que Filipe, ao tornar-se discípulo de Jesus, deu testemunho a respeito dele. É o que ocorre com todo discípulo de Jesus. Conforme o verso 46, qual foi a reação de Natanael? Ele duvidou. Que convite fez Filipe a Natanael? Para que ele mesmo fosse ver a Jesus. O que isso nos ensina?
que o nosso testemunho deve ser para conduzir as pessoas a Jesus. Esse deve ser o desejo constante na vida de cada discípulo de Jesus, torná-lo conhecido de outros. Você tem feito assim? Seja testemunha de Jesus a todos os que te cercam. Terceiro, quem Natanael reconheceu ser Jesus? Versículo 49. Filho de Deus e Rei de Israel. Depois de haver rejeitado o testemunho de Filipe, agora Natanael se depara com o próprio Senhor Jesus. Então faz a sua declaração de fé, crendo em Cristo. O que significa esse reconhecimento? Que Jesus era o enviado de Deus e aquele que iria sentar no trono de Israel. Com isso, ele reconhece a Jesus como Salvador e Senhor. O que isso nos ensina? Que o nosso testemunho é para conduzir as pessoas a declararem sua fé em Jesus, crendo nele como Senhor e Salvador. Esta era a preocupação de Paulo, que a fé dos crentes de Corinto não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. 1 Coríntios 2:5. O nosso testemunho como discípulo de Jesus deve ser de tal maneira que as pessoas tenham a sua fé alicerçada em Cristo. Você tem dado um testemunho assim? Quarto, conforme o versículo 50, por que Natanael creu em Jesus? Porque o Senhor Jesus o tinha visto embaixo da figueira. Jesus lhes disse que veria coisas maiores. Coisas são estas. São os milagres que Jesus faria e que evidenciariam a sua divindade e que ele era o Messias, o enviado de Deus. Assim, em todo o ministério de Jesus ficou evidente que ele é o Filho de Deus, o Messias que deveria vir ao mundo. Qual a finalidade de tudo isso? Dar àqueles discípulos e a nós a convicção quanto à pessoa de Jesus, para que pudéssemos ser testemunha. Você tem testemunhado de Jesus com plena convicção? Se você já é discípulo de Jesus, dê testemunho dele. Motivos de oração. Que o Senhor seja glorificado nessa situação. Descoberta da cura para o coronavírus, profissionais da saúde, pelos idosos e grupo de risco. Que haja consciência sobre o problema para que se evite a propagação do vírus, por aqueles que já estão enfrentando as consequências, por morte ou enfermidade, pelo nosso país e outros, pela Igreja do Senhor em todo o mundo. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Amém.